Começa agora o programa Santo Nome, Manifestando o Reino. Um programa de improváveis para improváveis. Boa noite, querido. Boa noite, querida, que nos escuta agora pela Brasil FM. É uma alegria enorme para a gente do Ministério Santo Nome. Hoje está começando mais uma etapa para a honra e glória do Senhor. Aqui junto com vocês através da Brasil FM e também junto com toda a nossa galera aí no YouTube. Um abraço para vocês. Pessoal, eu sou o Pastor Túlio Ribeiro, e hoje a gente vai ter muita coisa legal por aqui. Nós teremos o Devocional todo santo dia, nós teremos também um bate-papo muito massa com a irmã Ivanildes, falando um pouquinho sobre a profissão dela e tudo aquilo que ela hoje vem enfrentando sobre a família e seus desafios com os filhos. Sim, a irmã Ivanildes, ela é neuropsicopedagoga. Eita glória! E ela nada mais é do que a minha mamãe. Nós estamos no mês das mães, então como é bom começar esse programa trazendo a minha mãe, aquela que realmente trouxe a minha existência, depois, claro, né, de Papai do Céu. Amém? Teremos também hoje o Devocional todo santo dia, como eu já falei, e o Bíblia todo santo dia, então fique conosco até o finalzinho. Nós vamos ler a Bíblia aqui juntos, ao vivaço. Agora nós vamos escutar aí uma música muito legal, Desenvolvendo o Amor, da Banda Morada. Logo depois, Devocional todo santo dia com a pastora Graciele Ribeiro, minha amada. Deus te abençoe, querido. Forte abraço. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. É uma terra boa, então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo. Sim, eu serei como a árvore frondosa, meus galhos sairão as frutas mais saborosas. Pois estarei plantado junto aos ribeiros das águas da vida, e nada me impedirá de viver o melhor. Eu conheço o verbo da verdade de cor. Se foi a luz que me mostrou um caminho de dor, não vai ter sombra
pra que escureça o dia do meu crescimento no amor. Já não ouço o que o mal me diz a respeito do que é ser feliz. Considero o amor e vivo como quem não tem cicatriz. Lanço fora tudo que fiz pra ter mais do que sempre quis e viver do amor que rege e fortalece a minha raiz. Ninguém amou como já nos amou. Antes do sol nascer já nos amou. Só permanecerá quem perseverar no amor. Então gere um bom fruto, pra que não haja luto. Amor é mútuo e preenche o nada como tudo. Alcança o mais profundo, revela o verdadeiro. Amor eterno, puro, simples e não passageiro. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Devocional, todo santo dia, seu momento de paz, devoção e reflexão. Com a pastora Graciele Ribeiro. Olá, que a paz de Deus seja com você. Hoje no nosso devocional de todo santo dia, nós vamos refletir em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, que diz o seguinte: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Algumas versões alertam: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Eu achei bem interessante esse termo pensa ou julga, porque na maioria das vezes as pessoas citam uma abreviação desse versículo, falando aquele que está de pé, cuide para não cair. Só que não é necessariamente quem está de pé, mas quem pensa em estar de pé, quem julga estar de pé. E por que isso é tão importante? Porque o fato é que enquanto nós estivermos nessa terra até Jesus voltar, nós somos seres imperfeitos, que nós estamos realmente em processo de aperfeiçoamento, em processo de santificação. E nós podemos até pensar que estamos bem, ou então talvez menos mal, mas a verdade é que ainda possuímos questões a serem tratadas. Logo, nós estamos suscetíveis a erros, a cair, e por isso nós somos chamados a cuidar, a ver, a prestar atenção, de modo que não venhamos a tropeçar nas nossas falhas e cair. Só que o ser humano, na sua falta de humildade, esquece isso e pensa que pelo fato de estar de pé, não há nada tentando derrubar ele. Pelo fato de estar de pé, não vai cair. Pelo fato de estar de pé, não corre nenhum risco ou não tem com que se preocupar. Que grande engano. Isso é uma cegueira. É o que o inimigo quer que a gente pense, que está tudo bem, que somos maravilhosos, que estamos seguindo tudo que o Senhor pediu. Mas a verdade é que sempre temos pontos a melhorar. Temos coisas a deixar, áreas a aperfeiçoar. Então a chave para estarmos resguardados é a humildade. Apenas a humildade irá nos mostrar quando nós estivermos errados, quando estivermos ficando vulneráveis, quando armadilhas estiverem sendo formadas. Apenas derramando as nossas vidas no altar, em Cristo, é que estaremos cuidando para não cair. Quando falamos do vigiar e orar, a gente pensa que o vigiar depende apenas de nós. Porém, se nós não temos intimidade com Deus e a humildade de espírito, como é que nós teremos condições de ver o que está nos ameaçando? É só com o relacionamento com Deus e com a humildade de coração, buscando o Senhor, que perceberemos não apenas as coisas que nós já vemos, mas até as que não vemos. Pois o Senhor nos revelará, nos mostrará, trará tudo à tona. Então, desça do salto, calce as sandálias da humildade, seja humilde de coração e nos pensamentos. Cuidado, você pode julgar que está de pé quando na verdade caiu e não percebeu. Cuidado, você pode pensar que está de pé e não ver as armadilhas do inimigo. Cuidado, seja humilde. Peça ao Senhor a visão dele para que você possa se antecipar às armadilhas e permanecer seguro. Vamos orar? Senhor, como nós precisamos de Ti, Pai. Nós somos humanos tão falhos, carentes do Teu amor, da Tua verdade. Vem com o Teu Espírito nos encher, nos revelar todas as coisas, nos mostrar as nossas falhas antes que nós venhamos a cair. Constantemente, Pai, nós queremos estar aos Teus pés, em humildade, para que nós possamos cuidar e não cair.
Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe de forma poderosa. Sou Graciele, sou esposa do pastor Túlio, e juntos nós servimos a Deus no Ministério Santo Nome. Que o Senhor possa te abençoar. E se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, segue lá o nosso Instagram, é o @santo.nome. Até amanhã. Que Deus te abençoe. SantoCast. Posso falar? Posso perguntar? Aqui você pode, no podcast do Santo Nome. Pessoal, seguinte, antes da gente começar esse bate-papo gostoso com minha mãe querida, né, Ivanildes, eu queria convidar a pastora Graciele, a minha amada esposa, essa voz que acabou de falar com você aí, para falar um pouquinho do devocional todo santo dia. Se o pessoal que está te escutando agora, o nosso ouvinte da Brasil FM, quiser estar escutando o devocional todo santo dia, como é que ele faz, pastora? Gente, primeira coisa, estou extremamente emocionada aqui, viu? A gente estreando, né, o SantoCast, o primeiro podcast do Santo Nome, e logo antes vir o devocional todo santo dia. Pra quem não sabe, o devocional todo santo dia nasceu na época da pandemia. São áudios que são enviados, esses áudios curtos aí, como você ouviu, de 4, 5 minutos no máximo. Eles são enviados para um grupo no WhatsApp e para um grupo no Telegram. E nós já estamos no dia 661. Então hoje, até o final dessa noite, você receberá o áudio 662 para que você possa amanhecer amanhã com uma palavra do Senhor para a sua alma, para o seu espírito. E realmente eu só tenho a agradecer a Deus de hoje, nesse dia tão especial, a gente ir ao ar um dos nossos devocionais. E assim, querido, se você quiser fazer parte, como o pastor Túlio me perguntou, é muito fácil. Tanto lá na nossa página do Santo Nome, né, pastor? @santo.nome. Nós temos o site do Santo Nome, que é o www.santonome.com.br. Você vai ver vários iconezinhos de Instagram, Facebook, aí vai ter um homenzinho de joelhos, pois esse daí é o link para você ir até o nosso devocional. E você pode escolher recebê-lo ou pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Se você quiser também, pode me procurar na minha rede particular. Dentro da igreja você vai encontrar, e assim você poderá acompanhar todos os dias, porque realmente são todos os santos dias. É sábado, domingo, feriado e etc. Não falha nenhum dia. O Senhor sempre tem um maná para nós, né, pastor? Com certeza. E pastora, se a pessoa também, o nosso querido ouvinte, quiser te seguir, para que lá também, lá fica mais fácil, tem um linkzinho direto lá na biografia. Como é que faz pelo Instagram? O meu @ é Guerrato Ribeiro. Eita, nome forte, viu? Tem gente que diz que é Guerra Hiato, tem gente que diz que é Guerra de Rato, mas é Guerrato Ribeiro. Lá tem um linkzinho que já vai direto, tá? Pra facilitar pra quem preferir. E assim, muito obrigada. Amém. Por essa abertura. E todas as quartas-feiras, antes de nós iniciarmos o SantoCast, nós teremos o áudio do dia do devocional todo santo dia. Amém, Glória pastora. a Deus. Obrigado, viu? Glória a Deus. Deus abençoe. A pastora sempre vai estar aqui com a gente também. Ela faz parte desse projeto lindo do Senhor. Mas agora, Deus é bom. Amém. Mas agora vamos para o nosso bate-papo aqui, né? Com a nossa querida Ivanildes, minha mãe. Ivanildes, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Que emoção poder estar aqui nesse primeiro programa. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Senhor Amém. Por essa oportunidade, por esse presente que Ele nos concedeu, e que bênção no mês que se comemora o Dia das Mães, pertinho do Dia das Mães, eu ser convidada. Então, hoje meu coração é só gratidão por tudo, por todas as bênçãos que nós estamos recebendo. E essa foi a intenção, né, pastor? Como é que a gente ia começar o programa Santo Nome no mês de maio e não convidar a sua mãe, a Com sua certeza. progenitora? E como uma vez um missionário falou conosco, né? Não removam os marcos antigos. Então, a gente tem que dar honra a quem se deve honra. E eu agradeço, eu honro os pastores da igreja a qual eu congrego, o meu filho, mais o pastor Túlio, e a minha nora, minha filha que o Senhor me deu,
A pastora Grace Guerrato. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos começar esse bate-papo aqui, porque eu já tô me coçando para que a gente comece esse bate-papo gostoso. Vamos lá. Minha mãe, deixa eu te fazer uma pergunta logo aqui de cara. Ui. Fala um pouquinho pra gente o que é ser neuropsicopedagoga, porque muitas pessoas ficam aí, né, nessa dúvida. Tem alguma coisa com psicologia? Tem alguma coisa com pedagogia? Com reforço escolar. Com reforço escolar? Geralmente. O que é? O que realmente o neuropsicopedagogo, a neuropsicopedagoga, ela faz? Interessante que é um nome bem grande, neuropsicopedagoga. E o que nós fazemos também tem uma proporção bem grande. A neuropsicopedagogia, ela é relativamente jovem. Ela nasceu no Brasil, ela surgiu no Brasil em 2008. Então, ela é bem novinha. E ela bebe na fonte de outras 3 ciências, que é a neurociência, a psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, na realidade, a neuropsicopedagogia, ela está muito diretamente voltada para as questões do sistema nervoso e da aprendizagem. E por ela ser bem novinha, as pessoas continuam ainda tendo essa dúvida na questão do conceito. O que é neuropsicologia? Neuropsicopedagogia? É reforço? É reforço? Não é reforço. O profissional que está em sala, em outra sala, fazendo reforço, geralmente um professor ou um psicopedagogo que optou em estar utilizando o seu momento para reforço escolar. É psicologia? Não, porque o neuropsicopedagogo, ele está diretamente envolvido somente nas questões da aprendizagem, do conhecimento. Nós enquanto profissionais, podemos fazer avaliações? Podemos, desde que essas avaliações estejam basicamente pautadas na questão da aprendizagem. Então poderia alguém me perguntar, então vocês podem laudar uma criança? Vocês podem laudar? Não. Só quem pode levantar diagnóstico, laudar uma pessoa, são os profissionais específicos, que são o neurologista, o neuropediatra, o psicólogo não pode, neuropsicopedagogo, só da área médica. Entendi. E tem uma dúvida, inclusive, sobre isso. A idade do atendimento, qual é a faixa etária que recebe esse tipo de acompanhamento? Filha, é interessante, excelente pergunta, porque você pode me dizer assim, o neuropsicopedagogo trabalha com o quê? Nós trabalhamos com estimulação cognitiva, reabilitação cognitiva, ou nós vamos diretamente em crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem ou transtorno do neurodesenvolvimento. Mas, se nós formos pensar nessa questão de estimulação cognitiva, desde de criança, abaixo de 1 ano, nós já podemos fazer estimulações cognitivas. Ivanildes, é possível? Sim. Nós não estamos trabalhando com informações, com conhecimentos formais, mas nós estamos dando para a criança informações que irão ser usadas lá na frente, quando ela é criança ou quando ela vier na parte da adolescência. A senhora trouxe um ponto que eu gostei muito aí. Criança. Não é? Ok, então vamos entrar nisso aí, porque eu já quero te fazer uma pergunta para que a gente possa realmente quebrar aqui, né? E trazer algo bem legal. Como a senhora é minha mãe, e quando a senhora me teve, a senhora ainda não era neuropsicopedagoga.
Que agora ela tá cheia de conhecimento, Com né? certeza. Eu ia até perguntar assim, meu Deus, é tanto conhecimento técnico, e aí, assim, um dos pilares que a gente vê, claro, dessa questão do conhecimento é o estudo e tal. Tem um profissional, mas eu fiquei me questionando, falei, gente, isso dentro de casa, como é que acontece? Exatamente. Olhando para o passado, o que a irmã Ivanildes, a minha mãe querida, não faria na criação, não do pastor Túlio, mas do Túlio criança e do Túlio adolescente? Tantas coisas. Como eu gostaria de ter o conhecimento que eu tenho hoje. Inclusive, várias mães me pediram até para fazer um momento para ensinar assim, o que eu não devo fazer com meu filho. Por quê? Não estou me dirigindo agora ao pastor Túlio, vou me dirigir a Túlio. O que eu não teria feito com você? Eu teria lhe dado mais limites. Eita! Eu não lhe dei tantos limites. Meu Deus, eu teria... Fala, Jesus, fala! Eu teria, desde pequeno, lhe estimulado para a leitura, porque eu não estimulei para a leitura. Isso é fundamental. Isso mostra o quanto que a Bíblia todo santo dia é uma vitória na vida do pastor Túlio. Principalmente nos nomes lá das descendências, né? Deus estava guardando ele, que sempre caía em mim pra ler as descendências. Mas ultimamente caiu nele, e aí ele até que se deu bem, viu? Superou já. Isso aí ele superou, fica na paz. Ficou? Glória a Deus. Tudo ele já tem superado, glória a Deus. Mas a questão do estudo, eu teria cobrado muito mais a questão do estudo, porque foi levado desde o começo a questão do estudo com muito solto, muito sem compromisso. Então, mas para você, pai, para você, mãe, que neste momento está na Brasil FM nos escutando, eu digo a vocês, limites. É fundamental essa questão. É interessante, desculpa até interromper. Não. Mais uma vez, eu lembro que uma mãe falou assim pra mim, eu ainda não sou mãe, em breve o Senhor me dará essa graça, e ela me falou assim, por incrível que pareça, eu sinto que o meu filho, ele me respeita mais, ele demonstra mais amor por mim, porque eu sou quem coloco os limites. Sim. Então, muitas pessoas acham que os limites podem afastar os filhos. Não. Mas, na verdade, isso mostra para os filhos o quanto que ama, porque gera ali uma segurança para ele, né? Agora, é preciso que você, papai, você, mamãe, que está ligadão agora aqui com a gente, limite é uma coisa, autoritarismo é outra, bem completamente diferente. Então, é preciso que você saiba que estipular os limites não significa estar gritando e estar tirando o direito da criança de ser criança. Não vamos adultizar as nossas crianças. Crianças são crianças e precisam agir como tal. Pronto, esse assunto de criação é um assunto que eu acho bem interessante. Nós passamos agora, estamos ainda num processo muito pandêmico, né? E nós percebemos que a criação, ela de fato, ela teve aí uma virada de chave, né? A gente não pode pegar uma criação de antes para uma criação de hoje, até porque as ferramentas, até a internet em si, ela adentrou muito nesse processo. Se hoje a senhora tivesse com todo esse conhecimento, e se o Túlio tivesse nascendo agora, ou então já tivesse um período já de adaptação ali por volta dos teus 5 anos, ou então no período de adolescência, como seria a criação desse filho? Papai e mamãe, eu vou dar uma dica aqui muito importante, tá? A primeira infância, ela vai de 0 a 7 anos, é um período extremamente importante, tá certo? Agora, não queira tirar da criança o uso do celular e do tablet. Não vai funcionar, papai e mamãe. O que precisa acontecer são os limites. Horário para uso. Chegou o horário, tudo com conversa, papai, sem grito, mas com acordos, com combinados.
Bom, você vai usar o aparelho, o eletrônico, de tanto a tanto. Faltam 10 minutos para encerrar o seu tempo. Faltam 5 minutos. Você me dê, não vou dar! Eu não quero. E faz aquela birra. Dá o chilique, né? Dá o famoso chilique. Deixa, não tem problema. Tudo bem, mas me dê. É um combinado. Então, ali você já está ensinando a sua criança a ter palavra. Tá? A respeitar regras. Porque regras não foram feitas para serem quebradas. Regras foram criadas para serem cumpridas. Então, o que eu faria com você? Eita, meu Deus. Eu diria: não vá virar a noite jogando videogame como tantas vezes você fez. Eu não joguei. Nananina, não. Pouco não, né? Pouco não. Não. Tinha aquele negocinho que você tinha até um nick que você ganhou. Eu na verdade era o bate-papo antigamente. Do Mirk. Do Mirk, eita. Isso. Misericórdia. Aí lembrou longe, viu? Pois é. Então, de jeito nenhum você estaria com o tempo... Virando madrugadas, exatamente. Né? Então, não. Isso eu não faria. Eu tenho até, assim, em relação a essa questão que a senhora trouxe, e até dessa pergunta Sim. que o pastor Túlio trouxe, é muito interessante. A senhora falou palmadas, gritos, e eu penso assim, antigamente, eu acho que eu ainda era criança, talvez nem tinha celular, depois vi aquele celular de tijolão. Sim. E hoje a gente tá aqui com 3 celulares, e enfim, na palma da nossa mão, né? Então a gente vê que a tecnologia, em vários aspectos, ela evoluiu. Sim. E hoje a gente tem, da mesma forma, uma evolução Sim. em conhecimento, Sim. no sentido de poder educar os Sim. filhos. Sim. Então, não é porque eu apanhei que eu posso acreditar que Não. eu preciso bater no meu filho Não para precisa. ele educar. Porque, Não. inclusive, gente, até aproveitando, para quem não sabe, quando a Bíblia fala, corrige teu filho com vara, essa vara que ele está se referindo é o cajado. O cajado, ele não é usado para bater em ovelha. O cajado é usado para na hora que a ovelha tá indo pro precipício ali, ó, Sim. ele recolhe, ele redireciona. Sim. Então, esse versículo ele não é base para bater em filhos, tá? Sim. Meu Deus, eu acho que eu vou gerar uma polêmica agora. Mas, na verdade, esse é um ponto importante porque os meus pais, eles me deram a melhor educação que eles puderam. E tiveram momentos em que eu apanhei. Sim. Talvez a senhora possa ter tido essa experiência de... Sim, bati bastante. Bastante tudo. Me arrependo bastante Na também. verdade, o que acontece? A minha mãe, ela virou expert em lançamento de sandália e lançamento de Misericórdia. controle remoto. E aí, assim, a gente vê que, por exemplo, a gente pensa assim, nossa, tô vivo, sobrevivi, Sim. tô aqui. Mas quantas coisas poderiam ter sido evitadas, Quantos né? traumas, quantos bloqueios. E assim, como que a senhora pode, talvez estar trazendo um pouco dessa questão de o quanto que a educação evoluiu e o quanto que nós temos que estar com a mente aberta para as novas formas de ensino que evitem a violência, Sim. que não instiguem a violência. Antes da irmã Ivanildes, minha mãe, responder, eu queria convidar você que está nos escutando aí através da Brasil FM, se você quiser enviar alguma pergunta para Ivanildes ou então para a pastora Grace, né? Ou então para mim mesmo, você pode estar mandando pelo 3422-1077. 3422 107.7. Eita glória, viu? A gente vai estar aqui realmente à sua disposição, para que a gente, lógico, né? Se tiver dentro do alcance da gente, a gente está respondendo da melhor forma possível. Pode responder, irmã. Eu acredito muito na educação positiva. Sim. A educação positiva, ela não bebe na fonte de violência, muito pelo contrário. É sempre na questão da conversa, do diálogo, porque a criança entende sim, e aí você pode me dizer, mas no meu tempo não era assim, bastava eu olhar, mas aí vinha o medo do apanhar, aí não era o respeito. Aí era o medo do apanhar que fazia com que era melhor eu fazer do que tomar uma vara nas pernas, um chicote nas pernas. Então eu não acredito que violência gere formação de caráter, muito pelo contrário. Tem muitos prejuízos, né? Muitos... A pessoa, normalmente, eu li estudos que falam que as pessoas deixam de respeitar o próprio corpo quando elas apanham muito. Então, assim, para elas, até assim,
em termos, assim, elas mesmas não se respeitam. Sim. Então, permitem que outros façam coisas que ela mesma, tipo... Eu vou trazer um exemplo para vocês que geralmente acontece muito. Vamos imaginar que é aniversário de casamento e que vocês tem uma criança de mais ou menos 6 anos. E aí você, vamos comemorar, vamos sair e vamos jantar fora. E aí você chama a criança, vamos colocar o nome de Túlio, não foi o caso, mas vamos colocar pra gente. Aí você chama Túlio e diz assim, meu filho, nós vamos, papai e mamãe, nós vamos pra o restaurante pra gente jantar. Depois, mamãe e papai vão dar a sobremesa. Chegou nesse restaurante, pediu uma macarronada, vamos dizer. Deu 2 garfadas na macarronada e aí veio aquela birra terrível. A criança começa a berrar, começa a chorar, é lágrima para um lado, é lágrima para o outro. Todos os olhares do restaurante caem em que mesa? Na que você está. Parece que o mundo inteiro está no seu ombro. O que é que você tem vontade de fazer? Ir para debaixo da mesa? Ir pro banheiro? Passar a mão no seu filho e dizer, engula o choro. Em casa você vai apanhar. Meu Deus do céu. Quantas vezes eu mandei, filho, você engoliu o choro? Eita, que violência. Chega e engasgou, viu, agora. Que violência. Isso é uma agressão, minha gente. Ivanildes, então o que é que você aconselha? Aconselho em cima da minha ótica profissional, naquilo que eu trabalho em consultório. É o que eu acredito, mas existem outras linhas que acreditam justamente, mas é na que Ivanildes trabalha e na que Ivanildes acredita. Amém. Eu chegaria para meu filho e diria, eu lhe entendo, Túlio. Realmente é muita comida no prato, não é? Poxa, imagine você ter que comer isso tudinho e ainda ter que comer a sobremesa. Garanto papai e mamãe que, no mínimo, um choque a criança vai ter. Uai. Como assim ele me entende? Como assim? Ele me entende? E depois ainda vai ter sobremesa. E ainda vai ter? Então, tudo que eu fiz, minha mãe não deve ter entendido. Eu vou comer e continua. Eu te entendo. Vamos fazer o seguinte, só mais 5, aí você aumenta. Se você quer mais 5 garfadas, mais 10 garfadas, não, eu não quero. 5, 6, não, 5. Então tá, mamãe, só 5. Então você acaba fazendo uma negociação ali com seu filho? Sim, sem que ele perceba. Você não está negociando no sentido de estar levando ele a fazer algo que você quer. Não. Você está conduzindo ele a conseguir trabalhar com as emoções dele. E aí eu quero até... Se ele ainda, agora é uma curiosidade. Se ele ainda, nas 5, ele não quiser, negocia para mais baixo, que pode ser algo que ele não queira, tipo... Depende do... Cada caso é um caso, né? Mas digamos, se mesmo no 5, então tá. Nós chegamos... A 4ª garfada é o limite. Entendi. Se você não comer na 4 garfadas, não tem sobremesa. É que assim, é como se fosse assim, o limite é o equilíbrio entre aquilo que é saudável para a criança. Exatamente. Né? E aquilo sim, né? Que, vamos supor, não é nem, entre aspas, a sua vontade nem a dele, mas aquilo que é saudável, sim, aquilo que ele necessita, né? Sim. Entendi. Quando o pastor Túlio me perguntou o que é que eu faria de diferente, eu não sou evangélica desde o berço. Desde o berço, não sou. E embora nós sempre tivemos assim uma conduta cristã muito definida, de honradez e de caráter, mas faltou dentro do meu lar o estudo da Bíblia. Era isso que eu ia perguntar, muito importante. Irmã. Na verdade, eu estava até esperando a senhora terminar de falar sobre isso, porque a senhora tocou num ponto bem importante, porque a senhora falou assim, porque a gente deve conduzir a criança, sim, né? E aí a gente pode trazer aquela questão que os pais devem caminhar junto com a, sim, criança, né? No caminho, né? Sim. No caminho. Então você deve estar com ele no caminho. Sim. E aí a gente pode trazer para essa questão bíblica. É isso, sim, que eu queria te perguntar. Como neuropsicopedagoga, esse nome, viu? Grandão, é um trava-língua, viu?
como neuropsicopedagoga, o que é que você pode atrelar? Eu não falo a religião em si, mas os princípios bíblicos nessa questão com seu filho. Eu gostaria de te perguntar, papai e mamãe, que exemplo você está dando para o seu filho? Porque as crianças, elas aprendem muito mais com exemplos do que com palavras. Então, se eu quero instalar hábitos de leitura da Bíblia, hábitos saudáveis, eu tenho que fazer. Então, de que adianta eu chegar para meu filho e dizer: Papai do céu, vamos orar aqui na mesa, agradecer a Papai do céu o alimento, se eu não faço todos os dias? Se ele não me vê fazer, então de que maneira eu posso atrelar? Você tem que ser o exemplo. Fazendo. De que maneira eu posso ensinar ele a ler a Bíblia? Lendo. De que maneira eu posso ensinar ele a ter empatia para com os necessitados, com aqueles que precisam? Fazendo. De que maneira eu posso ensinar ele o perdão? Perdoando. A obedecer? Obedecendo. Então essa é a maneira. De que maneira eu ajo em consultório? De que maneira eu consigo casar a minha prática? Sendo cristã no meu fazer profissional. Amém. Amém. Sabendo olhar o outro como um ser filho de Deus. No momento em que eu olho aquela pessoa que está ali buscando a minha profissão para ajudar, eu lembro do Cristo. Isso é algo muito, muito relevante. E quando a senhora estava falando aí, me veio algo na cabeça aqui. Vamos supor que hoje a sua vida não fosse entregue realmente a Jesus. E mesmo assim, os seus caminhos hoje fossem na neuropsicopedagogia. Como se faria dentro de consultório? Existiria alguma diferença? A senhora nota que pode existir uma diferença por hoje você levar, você realmente resplandecer Cristo? E se lá você não resplandecesse, como é que seria? Então você acha que é importante sim você ser um reflexo de Cristo? Eu espero que os meus colegas entendam que trazer o Cristo como a direita, a esquerda, a frente e atrás, a bússola da nossa vida, eu espero que os meus colegas entendam isso. Eu espero que meus colegas consigam olhar os seus, porque a gente não chama paciente, a gente chama atendente para as adolescentes e aprendente para as crianças, porque se são pacientes é porque tem doenças, então a gente não chama assim. Interessante, viu? Então eu espero que os meus colegas olhem os aprendentes e os atendentes deles como filhos de Deus, mas eu não posso responder por eles, eu posso responder pela minha prática. E lhe digo, Pastor Túlio, ela faz toda uma diferença. Quando eu chego no meu consultório, eu coloco o joelho no chão e digo: Senhor, eis-me aqui, usa-me, me capacita mais e mais, que eu olhe para todas as pessoas que aqui entrarem como os teus filhos e os meus irmãos, independente de valores. É óbvio que eu quero ganhar dinheiro, mas acima de qualquer coisa, eu quero minimizar dores. Que é o propósito, né? Então, quando tem propósito, o recurso ele segue. Sim. Mas quando a gente faz aquilo que o Senhor nos chama para fazer de fato, então isso muda tudo, né? Mas que eu queria, Pastor Túlio, ter o conhecimento que eu tenho hoje, para que você não tivesse me dado tanta dor de cabeça, isso com toda certeza. Mas glória a Deus, Deus é aquele que realmente faz nova todas as coisas, né? Aleluia! Glória a Deus. Irmã, por isso. Eu sei que o nosso bate-papo tá muito gostoso e eu queria que nós tivéssemos assim muito mais tempo, né? Mas assim, eu queria que nesse momento agora a senhora pudesse falar um pouquinho de onde a senhora se encontra, como é que faz para te achar nas redes sociais, porque assim, é tão importante a gente saber disso tudo, mas assim,
Existem irmãos e irmãs que estão nos escutando, sim, que mesmo que seja de outra cidade, mas é tão próximo e muitas vezes não tem condições de estar vindo aqui, mas sim, pode estar te procurando nas, sim, redes sociais. Podem precisar, né, de ajuda nessa área, sim, né? Exatamente. Então, assim, fala um pouquinho sobre isso. Pronto. Nós atendemos com dificuldades de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, com crianças e adolescentes com autismo, que estão no transtorno do espectro do autista, hiperatividade, dislexia, descalculia, todos os Ds, dislexia, descalculia, dislalia. E antes de falar o meu endereço, eu queria que você, papai, você, mamãe, que acha que tem algo, porque o pai e a mãe, eles sabem, antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer laudo, ele sente, porque o Senhor permitiu que aquela criança viesse, ele sente na sua alma que tem algo estranho. Se você, porventura, percebe que tem algo diferente, procure ajuda médica. Procure um profissional. O quanto antes essa criança que estiver com problemas de neurodesenvolvimento, de dificuldade de aprendizagem, tiver intervenção, o quanto antes essa criança pode avançar, sim. E nós atendemos na Neuropsicoeducar, nas redes sociais, nós estamos com... Bota arroba? Fala arroba? Sim, sim. neuro.psico.educar, e nós estamos na Jorge Teixeira 112, Edifício Brito, Sala 1. Pronto. O Edifício Brito, onde ali é o quê? Ele fica em frente ao Colégio Sacramentinas. Pronto. Era onde tinha a Casa do Bolo. Pronto, excelente. Então você que é daqui de Vitória da Conquista, ou então de alguma cidade circunvizinha, que queira conversar mais, trazer seu filho aqui, ou até mesmo você que tem alguma dúvida, você pode estar entrando em contato com a irmã Ivanildes, né, com minha mãe, para que realmente, amém, para que realmente assim as suas dúvidas possam ser sanadas. E muitas vezes, né, às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas outras pessoas. Sim. E você pode ter algum desses casos aí na sua casa, e que pode sim ter resolução, sim, né? Muitas vezes nós achamos que eu ainda não tenho um filho com a pastora Grace, mas esse ano, em nome de Jesus, amém, né? Esse filho profético tá vindo aí, mas muitas vezes nós achamos que os nossos filhos, por estar com alguma questão, né? Não vai ter como ele ter uma vida social, ele não terá como realmente ter uma juventude normal, mas de fato, o que é que acontece com isso? Nós podemos sim, desde a infância, nós podemos estar prevenindo todas essas questões. Porque, só para completar, pastor Túlio, as crianças que estão no transtorno do TEA, que são autistas, elas não deixam de ser autistas, elas serão autistas para todo o tempo. Agora, nós podemos sim trabalhar com intervenções para propiciar a essa criança uma melhor condição de vida, uma qualidade de vida. Mas venha, me procure. E é importante porque a gente vê o quanto que os pais, né, enfrentam esses desafios. Sim. E eu acredito talvez até de forma mais particular as mães. Sim. Esse cuidado. Amém? Então pronto, queridos. Que vontade de ficar mais, mas já me deram um sinal que eu tenho que parar. Isso mesmo. Agora nós vamos aqui para o nosso comercial e nós vamos também escutar aí Gabriela Rocha, Desperta. Levarei a salvação, teu fogo em
está ouvindo o programa Santo Nome. Toda quarta-feira às 20 horas, você acompanha pela Brasil FM. Siga-nos no nosso Instagram, @santo.nome. Se em vez de ficar 15 minutos ou mais no banho, você ficar apenas 10 minutos, você tem ideia do que pode acontecer? Cinema! Isso mesmo. Você economiza quase 4 entradas de cinema em um mês. Aproveita. Ferro de passar, máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, ar-condicionado e lâmpadas. Quando você economiza, todo mundo ganha. AES, por onde a vida acontece. Apoio Rádio Brasil FM. A gestação é um momento singular na vida de uma mulher. E pensando nisso, nós do Cantinho do Nenê queremos te ajudar a eternizar essa etapa em sua vida. Durante todo o mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães, comprando em nossa loja, você irá ganhar uma foto pôster no tamanho 20x30. Isso mesmo, não é sorteio. No Cantinho do Nenê é assim. Comprou, ganhou. Cantinho do Nenê, Rua da Misericórdia, 47, Centro, próximo ao viaduto Bigode Pedral. Você tem dificuldade em aplicar os princípios bíblicos ao seu negócio? Você consegue conciliar propósito e trabalho? O Santo Nome Mentor tem a missão de orientar empreendedores para uma gestão simples, efetiva e à maneira de Deus. Mentorias nas áreas de estratégia, gestão, processos e pessoas para impulsionar o seu negócio. Siga-nos no Instagram, @Santo Nome Mentor. Ou entre em contato pelo telefone 7799901-8787. Santo Nome Mentoring, manifestando o reino de Deus nos negócios. Seja qual for o tamanho de sua construção, nós da GM Pisos e Porcelanatos temos o que você procura e pelos menores preços. Trabalhamos com a melhor marca de pisos como a Embramaco. Se você preferir, entregamos na sua obra. Consulte nossos preços e condições de pagamento. Venha na nossa loja. Gibran garante o melhor preço do mundo. Endereço: Avenida Bartolomeu de Guzmão, ao lado do Atacadão do Aço. GM Pisos e Porcelanatos. Chama no Zap 77 98853 9427. Clínica de Estética Lila Barreto, referência em atendimento estético humanizado. Contamos com os serviços de estética facial, corporal e capilar, limpeza de pele, rejuvenescimento, reflexologia podal e harmonização facial e corporal. Sua saúde merece esse cuidado, porque aqui nosso requinte é você. E nesse mês de maio temos promoções especiais com bônus exclusivos para você, mamãe. Siga nosso Instagram, @Clínica Lila Barreto. Vem pra Clínica Lila Barreto, você também. Conte com a Icon Portas para construir ou reformar. Confira a nossa promoção do mês. Tinta Souvenir lata 18 litros da cor branca com preço imbatível. Porcelanato Avorio 62 por 62 tipo A. Atenção! É o menor preço da cidade. Telha de fibra ou cimento nas medidas: 1,83 por 1,10 de 5 milímetros e 2,44 por 1,10 de 5 milímetros. Ninguém vende mais barato. Icon Portas, o lojão da construção, na Avenida Brumato. Agora é diversão em fazer lixar. Boliche é diversão pra valer. Boliche é atração, a rodada tá na mão. Lazer e diversão à vista. Boliche Conquista. Mais uma rodada com os amigos e a família. Bateu a fome, Fred. Vamos fazer aquele lanche no Boliche Conquista. Boliche Conquista. Agende seu horário pelo WhatsApp 981005849. Na Neuropsicoeducar, você encontra atendimento para crianças e adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem e transtornos do neurodesenvolvimento. Nossos pacientes recebem atendimento objetivando a estimulação e a reabilitação cognitiva. Aqui, o diagnóstico não é ponto final, mas sim ponto de partida. Agende um horário, vamos conversar. 77 99179 4444. Ivanilde Ribeiro, neuropsicopedagoga, Rua Jorge Teixeira, 112, Edifício Brito, Sala 1. Incrível como a água é capaz de dar forma aos sonhos das pessoas, como fez com Luciane. Morei 9 anos em Salvador, voltei para minha terra para empreender. Sem a água, meu sonho não seria real. Sem a água,
água, eu não teria sorvete. Estou vivendo meu sonho todos os dias. Em 15 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais em infraestrutura de água e esgotamento sanitário em toda a Bahia. É o maior investimento da história que dá forma aos sonhos de cada vez mais baianos. Embasa e Governo do Estado. Bahia, meu orgulho. 107.7 Brasil FM. Brasil FM. Agora no programa Santo Nome, Bíblia todo santo dia. Que alegria, com o pastor Túlio Ribeiro. Voltamos agora, nesse exato momento também ao vivo, através do Instagram, e também estamos através do Telegram, para você que está nos escutando pelo Telegram. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um dia de Bíblia todo santo dia. Que alegria ter você aqui conosco, aleluia! Gostaria já de agradecer a você, querido ouvinte da Brasil FM, que está conosco até agora, porque esse momento é tão gostoso, esse momento é um momento em que nós vamos fazer a leitura da nossa Bíblia. Irmãos, deixa eu só falar um pouquinho para vocês como é esse processo. Nós estamos desde janeiro fazendo a Bíblia todo santo dia. Nós vamos do 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro nessa leitura maravilhosa que o Senhor tem para nós. E se você quiser estar junto conosco todos os dias, é só você acessar o meu Instagram pessoal, @PR Túlio Ribeiro, que todos os dias, a partir das 21h30, nós estaremos fazendo essa leitura. É tão rapidinho, queridos, em pouco tempo, 20 minutinhos, nós fazemos a leitura do dia, para que nós possamos estar realmente mais próximos do Senhor. Amém? Deixa eu só dar aqui um abraço, já deixar o meu abraço pro pessoal que está no Instagram, a Maria Célia, a Lude, o Aderbal, a pastora Linda, Deus abençoe. E queria também deixar aqui o meu abraço para o pessoal que está no YouTube nos assistindo. Se você também quiser. Ivana. Quem mais? Vai falando aí, pastora. Tô tentando ler aqui, pastor. A pastora Saulinha. Marilda, Thelma, Inha. Amém. E o Joãozinho. Glória a pastora Deus. Linda. Se você quiser também estar nos vendo, né, para que a gente possa estar mandando um alô para você, você pode estar acessando lá o youtube.com/Santo Nome, tá bom? Vamos orar nesse momento? Senhor, eu te agradeço por mais esse dia de Bíblia todo santo dia. 124 dias na tua presença, de maneira ininterrupta. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra sempre é viva e eficaz no nosso meio. E eu te peço, em nome de Jesus, que seja o Espírito Santo que esteja a nos conduzir nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, na nossa leitura de hoje, em 1 Crônicas, capítulo 19 até o capítulo 22. E só para que você saiba, você que está conosco através da Brasil FM, nós estamos lendo através da versão NVI. Mas não tem problema se você não tiver NVI não, tá bom? É só você acompanhar, porque no final das contas, a Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. E pastor, é legal a gente lembrar que tem o canal no Telegram, o Bíblia todo santo dia, porque quem quiser pegar esse nosso plano anual e acompanhar, pode pegar. Pronto, e só para que você saiba como você vai acessar esse canal do Telegram, você entrando lá, acessando o nosso Instagram, @PR Túlio Ribeiro, lá na minha biografia, é só você clicar e você vai ser direcionado para o nosso Telegram, e lá vai ter esse checklist para que você possa estar fazendo, tá bom? E tirando o atraso também da leitura, se você ainda não começou a leitura desse ano. Dá tempo. Fica conosco, vamos lá. No 1 Crônicas, capítulo 19, a guerra contra os Amonitas, versículo 1. Algum tempo depois, Naás, rei dos Amonitas, morreu, e seu filho foi o seu sucessor. Davi pensou:
Serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do pai. Mas, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Anum, os líderes amonitas lhe disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Então Anum prendeu os mensageiros de Davi, rapou-lhes a barba, cortou metade de suas roupas até as nádegas e mandou-os embora. Versículo 5. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó até que a barba cresça e então voltem para casa. Vendo Anum e os amonitas que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, alugaram da Mesopotâmia, de Aram, Maaca e de Zobá carros de guerras e condutores de carros por 35 toneladas de prata. Alugaram 32 mil carros e seus condutores contrataram o rei de Maaca com suas tropas, o qual veio e acampou perto de Medeba, e os amonitas foram convocados de suas cidades e partiram para a batalha. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchassem com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate na entrada da cidade, e os reis que tinham vindo posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e posicionou-os contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Ibizai e posicionou-os contra os amonitas. E Joabe disse a Ibizai: se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Então Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus, que fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram do seu irmão Abisai e entraram na cidade. Assim, Joabe voltou para Jerusalém. Ao perceberem os arameus que haviam sido derrotados por Israel, enviaram mensageiros para trazer arameus que viviam do outro lado do Eufrates. E Sofaque, o comandante do exército de Hadadezé, veio à frente deles. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel e atravessou o Jordão. Avançou contra eles e formou linhas de combate defronte deles. Mas, começando o combate, eles fugiram de diante de Israel. E Davi matou 7.000 dos seus condutores de carros de guerra e 40.000 dos seus soldados de infantaria. Também matou Sofaque, o comandante do exército deles. Quando os vassalos de Hadadezé viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se juntaram a ele. E os arameus não quiseram mais ajudar os amonitas. Vamos agora para 1 Crônicas, capítulo 20. A conquista de Rabá. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe conduziu seu exército à terra dos amonitas e a arrasou. Enquanto Davi ainda estava em Jerusalém, Joabe cercou Rabá, a capital, atacou-a e deixou-a em ruínas. Davi tirou a coroa da cabeça de Moloque, uma coroa de ouro de 35 quilos, ornamentada com pedras preciosas, e ela foi colocada na cabeça de Davi. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também os seus habitantes, designando-lhes trabalhos com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez assim com todas as cidades amonitas. Depois voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Guerras contra os filisteus. Versículo 4.
Houve depois disso uma guerra contra os filisteus em Gézer. Naquela época, Sibecai de Uzate matou Sipai. Um dos seus descendentes, dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Noutra batalha contra os filisteus, Elanã, filho de Jair, matou Lame, irmão de Golias de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. E agora, queridos, para que nós possamos finalizar o dia de hoje, 1 Crônicas, capítulo 21, o recenseamento e a sua punição. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem aos israelitas desde Beceba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Versículo 6. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor: estou dando a você 3 opções. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor: escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas, quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu em que o ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam.
Nisso chegou Davi, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o seu povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei e Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não. Faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar de holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Amém. Glória a Deus por isso. Irmãos, amanhã nós estaremos continuando a nossa leitura da Bíblia, lá em 1 Crônicas 22, falando sobre os preparativos para o templo. Se você quiser estar conosco, mais uma vez, eu te convido, @pastor Túlio Ribeiro, PR Túlio Ribeiro, lá no Instagram. A partir de 21h30, nós começamos a nossa leitura. Vamos orar nesse momento? Deus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia de Bíblia todo santo dia. Agradeço porque é o Senhor que faz com que tudo isso possa acontecer. 124 dias na presença do Senhor de maneira ininterrupta, Pai. Muito obrigado porque essa palavra, ela adentra aos nossos corações e nos mostra que nós precisamos de fato ser obedientes a Ti, ser obedientes a tudo aquilo que Tu ordenas que nós possamos fazer. Que nós possamos ser aqueles que levam a Tua palavra para onde nós precisamos levar. Abençoa, Pai, as nossas famílias, como todos os dias de Bíblia, todo santo dia, nós te pedimos que os filhos se voltem para os pais e que os pais se voltem para os filhos, para que essa geração ela possa de fato entender o que é avivamento, pois sem arrependimento nós não veremos o avivamento real. Em nome de Jesus. Se você gostou do nosso programa de hoje, programa Santo Nome, não deixe de falar com seu amigo, com seu parente, com aquele até que você ainda não conhece. Declare a palavra de Deus. Nós esperamos você quarta-feira que vem para mais um programa Santo Nome. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Valeu! A Rádio Brasil FM apresentou programa Santo Nome. E aí, gostou de ouvir a gente? Então toda quarta às 20 horas temos um encontro marcado aqui na Brasil FM. Identificação. Nós somos as YS 551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz, emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão, Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia. Preservação ambiental significa economizar ao máximo água, energia, combustível, papel e tudo que vier da natureza. Cuidar do quintal, das ruas, das praças, dos jardins são atitudes simples que fazem do lugar onde vivemos um ambiente alegre e saudável. Uma campanha da ONG Mãe Natureza. Apoio Rádio Brasil. O cantinho do cristão vai avivar a chama do seu coração. Venha
conhecer um espaço de amor, venha visitar o Cantinho do Cristão. Bíblias, presentes e livros você vai encontrar. A palavra de Deus está nesse lugar. No Cantinho do Cristão, abençoar sua vida é a nossa missão. Rua Francisco Santos, 71, Zap 999170999. Cantinho do Cristão. Veja a vida de outra maneira.